Olá, corretores e corretoras de todo o Brasil, em especial do nosso querido Syncor São Paulo. Eu sou Alex Dias, apresentador dos episódios que trata sobre o corretor do interior e o corretor jovem, e estou aqui para a gravação de mais um episódio. Esse especial, diferente, com o corretor mais diferente do Brasil, como ele e a corretora dele se denominam aqui nas nossas redes, né? Aliás, nas redes deles, né? Enfim, eu queria convidar você, primeiramente, corretor que está nos acompanhando aí, você corretor, você que é do mercado segurador, enfim, que está nos acompanhando, siga as nossas redes sociais do Syncor São Paulo, Syncor SP, TV Syncor no YouTube, para você acompanhar todas as nossas novidades e os nossos episódios do nosso Sim Pode Ouvir, o nosso podcast oficial do Syncor São Paulo. Leandrão, é um prazer receber você aqui no nosso episódio, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que sua agenda é concorrida, é difícil, conseguiu achar um horário aí. Você que é corretor jovem na idade, na mentalidade e corretor do interior do estado. Tá pertinho aqui da capital, mas é do interior do estado. Sim. Então tá atendendo aí os requisitos para participar do meu episódio aqui no podcast. Muito obrigado pela sua presença. Bom, Alex, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui falando para essa audiência de corretores de seguro. E com certeza essa conexão, esse tempo que a gente vai passar junto, é para contribuir com a sua audiência. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Vambora. Valeu, Leandrão. Eu tenho certeza que a contribuição vai ser necessária e importantíssima para os corretores. Maravilha. A minha missão aqui hoje é não atrapalhar, viu? Eu só estou aqui para não atrapalhar o que nós vamos falar aqui, o que nós vamos tratar aqui. Leandrão, para a gente conversar, não quero perder tempo com você, quero aproveitar a sua presença aqui para a gente conseguir extrair o máximo possível do seu conteúdo. Você que tem trabalhado aí como mentor também, como consultor aí de outros corretores de seguros, mas para chegar até lá você teve um caminho, teve que trilhar um caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, da sua carreira. Você que estava comentando comigo aqui antes da gente iniciar que não começou no mercado de seguros, veio de outro mercado. Exatamente. Bom, Alex, eu durante muito tempo vendi um produto que ninguém queria comprar, que era planos funerários. Mas com certeza. Então, eu fiz a minha carreira ao longo de 15 anos na área comercial de uma empresa de planos funerários. E em 2016, eu me desliguei dessa empresa, montei uma empresa de consultoria comercial e aí comecei, através das consultorias, a atender companhias seguradoras e algumas corretoras de seguro e não seguros ao longo desse período. Em 2021, né, já conhecendo um pouco do mercado, já entendendo um pouco da dinâmica do mercado, foi apresentada uma oportunidade de estruturar uma corretora cativa, né, junto com um sócio. Nós iniciamos o projeto, mas eu já tinha montado vários salões de vendas, porque eu rodei o Brasil aí dando consultoria e treinamento. De N segmentos. De N segmentos. Mais especialistas em serviços, né? Então, eu montei salão de vendas para empresas de assistência funeral, cemitérios, empresas que vêm do segmento. Eu atuei durante muito tempo nos segmentos de consórcio também. Então, eu tinha uma vasta experiência nesses segmentos. E aí, quando a gente montou essa corretora, eu falei, bom, agora é o momento de eu montar um salão de vendas para a corretora que eu quero atuar. Em 2021, nós começamos no mercado de seguros. A nossa corretora é super novinha. Nós iniciamos o nosso salão de vendas em abril de 2022, né? No feriado do dia 21, então essa semana agora... Aniversário da estamos corretora. Aniversariando, exatamente. O nosso salão, nós mudamos, né, de uma sala comercial para uma casa, exatamente neste feriado. E aí a gente começa a nossa trajetória no seguro de uma forma diferente, como você bem apresentou aqui, né? Hoje, a 2RA, que é a corretora, o grupo que a gente atua, é a corretora mais diferente do Brasil. Por N motivos, você teve o prazer de nos visitar, né? Teve o prazer de participar aí de um trabalho de desenvolvimento que eu também atuo hoje. E, cara, estou muito feliz com esse mercado, eu acho que é um mercado maravilhoso. E tenho certeza, né, que o trabalho que você está fazendo aqui no Syncor e que o Syncor tá buscando
vai melhorar ainda mais esse mercado. Então, cara, tô muito feliz mais uma vez de estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar minha história e conta comigo para entregar os 110% aí, cara. Aqui nós não vamos esconder nada. Não vamos economizar. Nós não vamos economizar, vamos entregar tudo. É isso aí. E eu até fiz questão, ô Leandro, exatamente de convidar, fazer esse convite Sim. em nome do Syncor para você gravar esse episódio com a gente, né? Porque nós temos corretores aí espalhados por todo o Brasil, mas em especial no nosso estado de São Paulo, do Syncor São Paulo aí, que querem conhecer algo diferente, querem se reinventar. Nosso mercado está passando por uma transformação digital. Muito grande. E eu acho que é importante trazer a sua experiência já, mesmo que recente de 3 anos, mas uma experiência que tem dado resultado, né? Sim. Trazer essa experiência para o corretor, para que o corretor possa ouvir um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da sua empresa e a gente contribuir de alguma forma para esse corretor aí ter uma nova frente de negócio, um novo canal de vendas, enfim. Mas para a gente começar lá do início, então, era vendedor, vamos dizer assim, consultor de planos funerários. Sim. Aí mudou para o seguro, né? Para a corretora de seguros. Aqui entre nós, Leandrão, você viu que era rentável dando consultoria aí. Exatamente. Formando outros salões de venda aí para corretores. Falou, opa, eu quero entrar nesse negócio. Você sabe que essa história também é muito legal, né? Eu tive a oportunidade de treinar mais de 10 mil corretores. Não acredito. Cara, de 2016 até 2024, porque ainda continuei depois da corretora. Cara, eu tive a oportunidade de estar em salas de aulas, de estar em empresas, dentro das companhias seguradoras, com mais de 10 mil corretores. E eu enxerguei muitas coisas que o corretor tradicional, que foi que é o grande ator, que é o ator principal dessa história, que construiu essa história, sendo um principal canal de distribuição das companhias, eu vi muitas coisas nesse cara que eu falei, pô, eu acho que dá pra gente melhorar, eu acho que dá pra gente, de repente, trazer um novo formato. E foi com essa mentalidade, foi com esse sentimento que eu fui empreender no mercado de seguro. Como você bem disse, cara, é um mercado riquíssimo, é um mercado de muitas oportunidades e que, de certa forma, o nosso papel, acho que hoje a minha missão, é inserir novos atores neste mercado. Porque nós sabemos, né, como você disse, passa por uma transformação o mercado. E, cara, de cada 10 corretoras que você visita ou que você se relaciona, 2 estão prontas para fazer uma sucessão familiar. Sim. E as outras 8, cara, no fundo o cara não sabe o que vai fazer com aquela carteira, ele não tem ainda um desenho. E, cara, eu acho que esse é um ponto importante também. Então, eu olhei para esse mercado e falei, bom, é um mercado super maduro, é um mercado que está em ascensão. Eu estava lendo uma reportagem ontem que nos últimos 10 anos o mercado segurador teve recorde de M&As, né, de fusões e aquisições. Por quê? Porque é um mercado maduro, porque nenhum fundo de investimento, ninguém bota dinheiro em mercado que não é maduro, que não é consolidado. E multinacionais. Né? É isso que eu tô te falando. Então, é grana pesada, né? Tem empresas que têm metas para fazer de M&A 400 milhões no ano. Né? Então, é um mercado muito consolidado, é um mercado que tem muitas oportunidades e eu vim nessa toada, eu vim buscando um pouco da minha experiência do mercado de assistência funeral, um pouco da minha experiência nas consultorias e por onde eu passei, somado ao que eu também pude aprender com companhias seguradoras, com os colegas que a gente já estavam no mercado. que já estavam no mercado. Eu sempre falo, cara, às vezes você senta com um corretor que tem 40 anos de empresa, né? Num Brasil como o nosso, vamos falar a verdade, você conseguir ter um negócio de 25, 30 anos, Exato. Cara, é surreal. Então é um mercado, para mim, na minha visão, maravilhoso, que tem muito espaço e nós temos muito para crescer ainda com esse mercado no Brasil, né? Eu concordo com você, Leandro, e eu vou além. Eu costumo falar para os corretores, né, os quais eu tenho contato, que pode existir mercado semelhante e igual. Melhor não tem. É isso mesmo. Melhor não tem. Pode ter mercado semelhante, igual, mas mercado melhor que o nosso não tem, não, por N motivos, né? Hoje o corretor não precisa de um espaço físico, dependendo da proporção da corretora dele, não precisa de um espaço físico grande, não precisa de capital de giro, não precisa de estoque. O produto dele, ele é online, está na palma da mão dele, ele consegue vender um seguro hoje num churrasco com os amigos no final de semana, se ele quiser, né? E o ponto principal é que o nosso fornecedor, Leandro,
paga rigorosamente em dia. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Né? E você tocou num ponto também que eu acho que nós estamos tendo uma expansão de consciência das pessoas do quanto é importante ter um seguro, independente do produto. Perfeito. Porque antigamente a gente olhava e falava assim, pô, só existe seguro de automóvel. Hoje existe uma cesta de produtos extensas que você pode apresentar para várias pessoas. Então é muito o que você falou. Cara, você tá num churrasco, o cara tem um smartphone, ele pode ter um seguro pro celular, né? A gente tem muitos produtos aí que o corretor pode atuar. Então, é muito do que você falou também, né? E nós não estamos aí, eu acho que um outro ponto importante que eu sempre avalio, né? Quando você fala de estoque, cara, é botar dinheiro na frente com o risco de não vender. Exatamente. Nós não precisamos fazer isso. Exato. E as variáveis, né? Hoje as variáveis climáticas também, que interferem muito em algumas cadeias de distribuição. No nosso caso, o único caso é que a gente tem que fazer um bom seguro de residencial agora, ou empresarial, para cobrir essas intempéries. A gente consegue até usar essas mudanças climáticas como argumento de venda. Exatamente, pode ser um bom gatilho para você ofertar. Exato. Mas fora isso, cara, a gente não tem exatamente o que você falou. E uma coisa que eu acho legal, que é uma das coisas que a gente atua lá, como um propósito da nossa empresa, é exatamente trazer pessoas comuns para esse mercado extraordinário. E fazer com que essas pessoas comuns tenham dignidade, tenham uma nova profissão, sejam inseridas nesse mercado, que é um mercado gigantesco, cara. Né? Então, isso também é legal, porque você traz gente nova para um mercado que precisa de atuação nova, também. Que precisa oxigenar. Exato. Você não oxigena só a carteira de clientes, você também tem que oxigenar a carteira de corretores. Então, eu acho que isso é fantástico. São muitos pontos positivos. Desafios de todos os negócios, né, Alex? Vamos lá. Todo mundo tem, qualquer profissão tem. Todo negócio tem que ter uma gestão, tem que ter um bom departamento de vendas, tem que ter marketing. Boas pessoas. Tem que entender de gente. Tecnologia. Muita. Então, assim, no fundo, cara, a gente tem os mesmos desafios dos outros negócios. Porém, né, eu acho que nós estamos no mercado, mais uma vez, igual você falou, pode ter igual, pode ter semelhante. Melhor eu também chego nessa conclusão com você aí. Show de bola. Leandrão, depois eu quero voltar nesse tema aí que você comentou, sobre pessoas, sobre a cultura da sua empresa, da sua corretora. Eu estive lá, né, e vivenciei isso, de você trazer o desconhecido e dar luz para essa pessoa, né, o desacreditado e dar luz para essa pessoa, enfim, dar esperança aí de uma carreira para essa pessoa. Mas antes disso, eu não posso deixar de perguntar, em que momento você comentou que era uma corretora cativa, imagino que de algum grupo, né? Enfim, de algum segmento. Em que momento virou essa chave e você se tornou um corretor aí especialista no digital, em vendas online? Em que momento isso aconteceu? Na verdade... E por que isso aconteceu? Na verdade, eu em 2021... final de 2020 para 2021, eu tinha uma empresa e nós vendemos essa empresa, que era uma carteira de assistência funeral, nós vendemos essa empresa para um fundo de investimentos. Quando eu vendi essa empresa, eu assinei o no compete que não poderia atuar no segmento em que eu atuava. Quando eu fui convidado por esse sócio para montar essa estrutura de uma corretora cativa de um grupo empresarial, que aí tinham N seguros lá, qual foi uma das coisas que eu falei para ele? Eu falei, olha, eu sei que uma corretora cativa é bacana, mas eu sei que ela tem um limite. Porque eu ia tombar toda a gestão daqueles seguros para dentro dessa corretora e ia chegar no momento que a gente não ia ter um crescimento exponencial. Então, quando eu montei o negócio com o meu sócio, a minha ideia já era essa. Aí, Alex, o que eu sempre falo para as pessoas? Você precisa ter um planejamento e você precisa ter recurso financeiro. Você não faz nada sem um planejamento e sem recurso. Então, durante 6 meses, eu só fiz gestão da corretora cativa. E toda a arrecadação de prêmio que nós tínhamos, a gente deixou reservada num caixa. Eu falo que eu trabalhei 6 meses sem ter retirada nesse negócio, e foi verdade. E quando a gente virou em janeiro de 2022, eu falei, agora é o momento de ter um salão. E aí, em janeiro de 22, eu fui atrás de uma casa, adaptei esta casa e nós começamos a receber esses vendedores corretores. Que aí, nesse primeiro momento, quando eu montei o salão, a gente tinha 7 vendedores. Então a gente trouxe 7 vendedores, a gente treinou, a gente capacitou. E aí nós fomos
fomos trazendo mais pessoas. Mas desde o início, eu sempre quis ter um salão, porque acompanhei muitos salões. Sim. Mas eu sabia que não daria para montar um salão se você não tivesse um planejamento aí financeiro e se você não tivesse o mínimo de condições. Porque você tem um custo fixo, você tem pessoas que vêm inicialmente com uma perspectiva e com uma expectativa financeira. Eu sempre falo, o cara gerou um problema financeiro 5 anos lá. Ele vem na sua empresa, você tem que resolver o problema dele em 3 meses. É a solução, né? Você tem que resolver para ele. Você é a solução. Então, desde o início eu tinha essa vontade, mas depois desses 6 meses, né, aí um pouco já mais preparado financeiramente, a gente começou a avançar com o salão. E aí, falando um pouco do digital. Eu já participei... Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu já participava lá atrás de núcleos de vendas digitais. Não só de seguros, como de planos funerários. E o que eu percebia? Eu percebi exatamente que a gente hoje, Alex, a gente atende 3 gerações diferentes. O cara que não quer saber de internet, o cara que consulta na internet, mas compra no presencial, e uma parte que só quer saber da internet. Então, eu comecei a olhar para esta parte e falei, bom, a gente precisa começar ali a se relacionar. Porém, seguro é um produto totalmente específico, né? Você precisa personalizar, então você precisa de informações, você tem muitas variáveis para você personalizar e vender o seguro da maneira adequada. Não é tabelado, em outras palavras. Não é um produto de prateleira. Não é um produto de prateleira. Eu pego esse produto aqui e te entrego. Não, eu preciso personalizar o seguro. Então, com isso, a gente começou no digital com os produtos mais simplificados. Então, eu sempre tive na minha cabeça assim, eu não vou... Tanto que no primeiro ano nós não vendíamos automóvel. Verdade, então, eu não sabia dessa não vendia automóvel. Dessa informação. Nós rodamos 1 ano vendendo seguros residenciais, que eram os seguros mais simplificados, para me ensinar esse vendedor. E depois a gente avançou um pouquinho no automóvel, aí veio o seguro para celular, e aí a gente foi trabalhando outros produtos. Mas então, quando eu vou para o digital, eu vou muito olhando para essa cadeia de clientes que não gostaria ou que não tinha um relacionamento com o corretor tradicional, né? Porque o corretor tradicional, ele consegue construir, cara, uma cadeia de relacionamento fortíssima. Sim. E se esse cara constrói essa cadeia e blinda ela, cara, ele tem recorrência por 10, 20, 30, 40, 50 anos. No mercado digital a gente fala de LTV. Né? O LTV de um corretor tradicional é para mais de 10 anos. E no digital é completamente diferente. Então, eu entrei muito nessa história do varejo, olhando para esse segmento, né? Só que o corretor tradicional, viu, Leandrão? E vamos tratar ele dessa forma, sim, a gente sabe que sim. corretor é corretor, né? Somos todos iguais. Somos todos iguais, exatamente. Sim. Mas o corretor tradicional, além disso que você falou, chega um momento também da carreira dele e da corretora dele que ele não consegue mais furar a bolha. Porque o núcleo de contatos dele, né? Ali do futebol, da academia, de da uma igreja, exatamente, sim. Familiar, ele já esgota, exatamente, ele já vendeu para todo mundo ali, e a possibilidade dele crescer, né, e crescer a corretora é partindo para novos negócios, e a gente sabe que tem corretor que às vezes investe em outro segmento, começa a atuar... Se torna especialista em determinado produto, ou investe até em outro segmento mesmo, construção civil, entre outras coisas. Mas o digital é a possibilidade do corretor crescer a corretora dele de forma significativa, atuando na mesma localidade e trabalhando online, entendeu? Usando, às vezes, a estrutura que ele já tem aí para o início, para um start, né? Enfim, e dentro de um ramo que já é o dele, que já é a especialidade dele. Mas aí, Leandrão, aproveitando aí o gancho, aí você mudou essa mentalidade, montou esse salão de vendas, partiu para o digital. Vocês inicialmente investiram na captação de leads? Sim. Na verdade, o grande ponto hoje, para quem quer ir para o digital, as pessoas acham que a parte mais difícil é a captação do lead. E não é. O mais difícil não é. Já temos a primeira grande dica aqui, a primeira grande sacada. É porque a internet tem muita gente, né? Tem pouca gente vendendo e muita gente comprando. Tem muito mais gente comprando do que gente vendendo. Que legal, informação legal. Tem muito mais gente comprando do que gente vendendo. Então, hoje, se você contratar uma empresa, se você tiver uma estrutura mínima de uma agência, você vai conseguir gerar o lead.
O grande problema, Alex, não era só gerar a captação, era preparar as pessoas para atender esse lead. Perfeito. E eu acho que esse é o grande desafio. Cara, não vai faltar cliente, mas vai faltar gente preparada para atender esse cliente, com um time lead correto, com uma abordagem adequada, entendendo a necessidade do cliente e a velocidade desse cliente, que é completamente diferente. Esse cara não espera. Esse cara, quando ele vem, na maioria das vezes, ele não vem procurando o valor agregado, ele vem primeiro pelo preço. Sim. E aí você precisa desconstruir isso. Então, ele tem o tempo dele também. Exatamente. Então, quando a gente começou, a gente fez a captação de leads, mas mais do que captar leads, a gente sempre investiu muito nas pessoas. Então, um pouco do que você falou, cara, qual é o perfil, qual é a skill que o seu vendedor tinha que ter? Cara, o meu vendedor que nunca vendeu seguros, 90% das pessoas que estão no meu salão hoje, 90 não, 99% das pessoas que estão no meu salão hoje, nunca venderam seguro na vida. Então, eu tinha que trazer o cara para dentro, preparar ele, e aí depois eu entregar o lead para ele, porque, novamente, não falta cliente. Inclusive, né, uma outra dica, já que você falou do corretor tradicional, você tem um lead quentíssimo na sua mão, que é a sua base de clientes. Perfeito. Se você fizer um trabalho para atacar a sua base com uma oferta de um segundo produto, cara, você cresce de 20% a 30% todo mês, e eu te provo isso, porque hoje, do meu resultado geral, das minhas renovações, eu cresço 20% em produtos novos vendidos para minha própria base. Ô Leandrão, eu concordo plenamente com você, fico feliz de você expor isso. A gente sabe que as seguradoras, a maioria das seguradoras às vezes tentam abrir a cabeça do corretor, a mentalidade do corretor para isso. Faz um cross, mas o cara não entende a palavra cross, né? Exato. Mas esse é o ponto. Se o corretor ele inicialmente enxergar que dentro da carteira dele ele já tem lead, e já tem lead quentíssimo, que já conhece ele, conhece a empresa dele, enfim, sabe da qualidade que ele tem, já é um... Essa é uma outra dica importante, Alex. Antes de você captar lead, pagar tráfego pago, faz teste na sua base, cara. Perfeito. Faz teste na sua base, porque vai ser mais barato, a conversão vai ser melhor, a abordagem vai ser diferente, porque um cliente novo, um lead que eu acabei de gerar, se eu ligar para você, você não me conhece. Qual que é a probabilidade de você me atender? Cara, é 50-50 ou 90-10. Eu ficaria com 90-10, hein? É 90-10. Beleza. Agora, quando o meu corretor me liga, opa, será que tá tudo certo com o meu seguro? Será que aconteceu alguma coisa com a minha pólice? Será que o banco não debitou? Será que deu... Então, já vem 3 ou 4 perguntas na cabeça do cliente e a probabilidade dele te atender muda no 90-10. Se no 90-10 do lead novo, 90 não atende, 10 atende, na base você inverte isso. Já inverteu. Porque o cara ele quer falar com você, porque ele entende que tem alguma coisa que você tem para falar para ele. Exato. E aí é neste momento que você vai fazer essa oferta do segundo produto. Então, eu acho que quando eu comecei do zero, cara, não tinha base para ligar. Eu não tinha cliente para... Foi na unha, né, cara? Assim, eu tive trabalho de formiguinha. Eu pedalei essa bicicleta para mim ter a primeira base de renovação depois de 12 meses. Ruim ainda, porque a primeira toada de clientes que veio... Cambaleando. Cara, cambaleando. A nossa experiência era baixa, as nossas vendas não eram com tanta excelência, o meu churn era altíssimo, eu tinha um cancelamento, a gente não conseguia controlar a inadimplência. Foi uma catástrofe no primeiro ano. Um back-office ainda sendo construído. Né? Exatamente. Agora nós estamos no nosso terceiro ciclo. Cara, legal. Hoje a gente já tem base. Hoje a gente já sabe como renovar, a gente já sabe qual é a oferta, como que é o discurso. Então é muito mais fácil. Então a dica, se você quer entrar para esse segmento, cara, busca uma ferramenta para atacar a sua base. Outro dia eu estive com um grupo de corretores e aí um deles está fazendo esse processo de cross aí na carteira, Sim. Né, Leandro? Antes de entrar no online, porque ele também tem a mentalidade mais empreendedora, inovadora. Sim. Ele falou, antes de entrar no online, eu vou fazer um cross na minha carteira e até para treinar os funcionários dele já é uma experiência ali significativa a própria carteira. Ele falou que ele está abordando o cliente dele, questionando o cliente dele, falando, fulano, nós já fizemos o seguro para o seu automóvel, por que a gente nunca fez o seguro da sua casa?
Então você já coloca Não, nem o o cara... cliente sabe essa resposta. Exato. Ele fala, porque você não me ofereceu, porque eu não sabia que existia, Ele né? já coloca o cara para refletir e ele tá refletindo junto com o cliente. E ele Nenhum dos dois sabe a resposta. Vai dar negócio, né? Exato, vai dar negócio. É isso. Ele tá colocando o cliente para refletir ali sim. E já iniciou esse processo e diz que tá tendo resultado. E olha que interessante, né, Alex? A gente fala muito de um crescimento exponencial. Se um corretor hoje ele tem 100 renovações por mês, ou se ele atinge essa marca de 100 renovações por mês, que para um corretor tradicional é totalmente factível. O cara que tem uma carteira aí, ele tem 100 renovações, né? Se 20% das renovações viram um negócio novo, ele cresceu no ano 240 negócios. É absurdo, né? Cara, é um crescimento exponencial. Aí você tá falando assim, mas ele precisou investir quanto no digital para isso? Nada. Né? Talvez no primeiro mês ele faça com a mesma funcionária, depois no segundo ele bote uma pessoa, profissionaliza um pouco mais, né? Quer dizer, ele vai também melhorando o processo e, cara, ele vai ter 2, 3, 4 anos de trabalho. É isso e mesmo. outra coisa que é aonde tá, porque o lead, quando a gente fala do lead, o Alex, as pessoas acham que o lead é só o que tá na internet. E lógico que, por exemplo, quando você fala de uma captação feita por uma companhia seguradora, eu sempre falo que a companhia seguradora, por que a captação dela é mais qualificada? Porque o cliente está comprando o brand da companhia. Ele não está comprando a corretora A, B ou C. Sim. Ele entrou comprando o brand daquela companhia que é muito forte. Exato. A companhia, a marca da companhia, de marca da companhia sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior. Eu concordo. Então, esse cara, quando ele vem pelo brand, ele já vem meio que pronto. E nós temos que usar isso até a nosso favor, porque nós somos representantes da companhia ali naquele momento. Se eu sou o cara que representa, se eu sou o canal de distribuição, eu tenho que ter a chancela da companhia aqui. É isso aí. E eu tenho que aproveitar disso e fazer um bom trabalho, porque eu estou carregando o nome da companhia. Então, quando o cara vem nesse formato, cara, é muito mais fácil. Quando você tenta construir uma captação em cima da sua marca, cara, você vai ter que investir e você vai ter que fazer vários testes. Por isso que o teste mais barato para você gerar caixa e para você ter capital para mergulhar é a sua base, cara. É a sua base. Fica o registro, Leandro. Sim. Fica esse registro aqui para a gente refletir, tanto eu quanto outros corretores aí. Hoje a gente está num processo de transformação, a nossa corretora, você muito bem sabe e conhece isso, né? Nós estamos passando do modelo tradicional, vamos dizer assim, para o modelo de vendas digitais, para uma corretora online, né? E eu quero até falar sobre isso com você mais para frente dentro desse episódio. Mas, enfim... eu estou dizendo isso porque nós estamos enfrentando esse desafio, nós estamos aí transacionando aí a nossa corretora para esse modelo, só que eu ainda tenho uma baita de uma oportunidade dentro da minha carteira tradicional, que são esses clientes. E se eu despertar para isso, como nós temos nos despertado lá, a gente já percebe reflexo dentro da corretora com relação à nossa produção, com relação ao nosso fluxo de caixa e até com relação ao lucro. Ao lucro, cara, a última linha, que é super importante. É isso que conta. A gente falava aqui um pouco antes de começar, cara, quando você olha para uma operação e para outra, porque não existe almoço grátis. E o dinheiro da internet é o dinheiro que você coloca, se você não converteu, não volta mais. E mais, além da carteira, Alex, que é uma outra coisa que a gente trabalha muito, eu acho que vale a pena também trazer aqui como reflexão, cara, corretor de seguro para mim é igual contador, é igual advogado. As pessoas pedem indicação. Sim. Então, a indicação, ela representa 25% dos negócios. Por que não criar um programa de indicação? Por que não criar com o seu cliente um relacionamento para ele indicar e você gerar possibilidades de um cashback ou de um desconto para ele? Na renovação, né? Todo mundo gosta de ganhar, Alex. Sim. Você pode mandar uma caneta, você pode mandar um chaveiro. Cara, então a gente tem muita oportunidade e as pessoas acham que o digital é só o lead que eu estou gerando no tráfego pago. Isso é parte. Super importante. Eu acho que não temos que ter uma hipocrisia de falar, mas sem lead. Não, você vai precisar do lead. Agora, separa cada lead na sua caixinha. Atua da maneira correta com cada oportunidade. Exato. Porque o discurso é diferente. Com diferentes canais aí de angariação Sim, e de captação de clientes. Exatamente. Sim.
Ô, Leandro, e tem um estigma, né, que o seguro na internet é mais barato e na verdade não é isso, né? Não. A internet ela só é mais prática, mais cômoda, cômodo, né? Aliás, mais cômodo, mas essa é mais informativo às vezes na internet. E é mais né? intuitivo, né? Às vezes o cara não exato. quer se relacionar, ele não quer atender o telefone. Então ele vai para esse canal, ele vai para esse canal que é um canal para ele mais confortável. Mais confortável, exatamente. Mas nem sempre ele só quer o preço mais baixo. E nem sempre é o mais barato também. Né? No seu canal digital, você já pegou BMW para fazer que veio do digital? Já deve ter pego. Você já pegou BMW, você já pegou Porsche. Isso que eu ia falar, porque esse tipos de clientes. Esse cara tá lá. Tá lá, exatamente. Então, não existe, eu acho que a história do preço e do valor também é muito da nossa cabeça, da cabeça do corretor, do vendedor. Cara, se é caro, se eu vendo com o meu bolso, eu vou achar que é caro ou barato. E a gente precisa trabalhar exatamente isso, porque o fato de você atender um cliente do digital não diminui o seu trabalho como corretor. Exato. Pelo contrário, você tem que valorizar isso também. Ainda mais. Exato, porque você está fazendo um atendimento à distância. Olha que interessante o que eu vou te falar, Alex. Nós tomamos uma atitude aí, uma decisão, bem... Por que nós somos a corretora mais diferente, tá? Eu ia te perguntar isso, hein? Cara, hoje... Na verdade, desde o dia 1º de abril, tá? Nós atuamos das 2 às 10 da noite. Nós mudamos o nosso horário. Mudou o horário. De manhã vocês não estão trabalhando mais? Não trabalhamos mais. Nós trabalhamos das 14 às 22 horas. Como que a equipe aceitou isso, Leandro? Então, como foi a receptividade da equipe? A equipe entendeu o seguinte, que foi algo que nós comprovamos para eles. Primeiro, a produtividade do período da manhã era pequena. Segundo, grande parte dos meus vendedores já ficavam na corretora até 7, 8 da noite, só que chegavam mais cedo. Então, o que a gente falou? Você vai ter amanhã livre para você ter um pouco de qualidade de vida. Legal. Você vai levar teu filho na escola, você vai poder marcar um médico, você vai poder ir no dentista, você vai poder cortar o cabelo durante a semana, e você chega às 14 horas e você vai até às 22 sendo mais produtivo, ganhando mais. Sim. Então, cara, tá dando super certo. Que legal. Né? E nós estamos atendendo um cliente num horário que é bom para ele. E que ninguém tá atendendo, hein? Exatamente. Que ninguém tá atendendo esse cliente. Hein? Exatamente. Então, o cara entrou num canal digital, ou ele tá numa negociação com você desde o período da manhã, mas se ele te respondeu, se ele for fechar 18, 19 horas, exato. Cara, como é que você vai atender? Então, meu vendedor já tinha isso. Então, quando nós vendemos para a equipe, nós fizemos um teste em março, 2 datas, nós trabalhamos assim. Cara, foi bacana e nós estamos já olhando exatamente o que você falou. Nós estamos atendendo no horário que muitos clientes precisam ser atendidos e não são. Que ninguém está atendendo. Que ninguém está atendendo. Então, isso também é uma mudança. Mas, cara, por que a gente consegue fazer isso? Porque o nosso mindset é um mindset de venda. Então, tudo que eu estou falando para o meu corretor, para o meu vendedor, estou falando assim, isso vai aumentar a sua produtividade e os seus ganhos. Lucro. Exato, o seu lucro. E quem não gosta de ganhar mais, fala para mim. Pois todo mundo. Pois é. Ô Leandrão, e aproveitando essa sua dica, esse seu comentário aí, essa sua experiência, que inclusive fica a reflexão aqui para mim, para o meu salão de vendas lá. Isso aí, bora. A turma tá ouvindo isso também, hein? Você tem uma cultura muito forte lá na 2RA, né? Sim, eu vejo que a sua equipe é muito engajada com os seus propósitos, os seus valores, a missão que vocês têm. Como que foi chegar nisso? Cara, isso é uma coisa até, assim, dá muito orgulho de falar disso, né, cara? É super... isso é um negócio que mais me motiva dentro do nosso negócio. É assim, eu acredito que todo negócio é feito de pessoas e as pessoas são feitas de histórias. Então, nessa roda aí, cara, a gente começou colocando as histórias das pessoas dentro do nosso negócio. E a gente aceitou as pessoas do jeito que elas eram. Então, eu tenho um coordenador que era um cara que tinha problema com vício de bebida e droga. Eu tenho um coordenador que era um vendedor de brigadeiro. Eu tenho muitas histórias fortes. E essas histórias, quando a gente traz essas pessoas, a gente dá dignidade para elas, a gente dá uma oportunidade para elas, cara, vira completamente. Hoje, Alex, as pessoas têm a nossa corretora como se fosse delas.
Isso é O legal propósito demais. não é do Leandro, o propósito é deles. Né? O nosso propósito, fazer com que pessoas comuns realizem o extraordinário através das vendas de seguros ou não seguros. Nós somos uma corretora e uma empresa de vendas, cara. Então, dentro da nossa cultura, o que a gente tem? Primeiro, eu tenho uma liderança muito forte, que tem uma crença inabalável de que o negócio é da mesma visão que você tem. Esse é o melhor negócio, esse é o negócio que vai transformar a minha vida. E falando um pouco de transformação, Consegue passar isso, né? a transformação tem que ser real. Eu tenho que pegar um cara lá em 2021 que não tinha carro, que morava num lugar ruim, e trazer o cara pro presente, tendo carro, morando melhor, pagando uma escola pro seu filho, podendo ir no mercado fazer uma compra. Ressignificou a vida dessas pessoas, né? Completamente. Eu não tenho dúvidas Completamente. disso. É, E só para finalizar, o que faz a cultura estar enraizada? Os nossos rituais diários. Porque todo dia a gente lembra do dia 1. Todo dia a gente revisita o primeiro dia. Como é que você chegou para trabalhar no seu primeiro dia? Qual era o seu tesão? Qual era o seu entusiasmo? Como é que você estava? Cara, qual que era a sensação? A sensação era, cara, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou transformar a minha vida. Quero mais, né? E a gente revisita isso todos os dias. Isso Porque é os legal. nossos rituais são diários. Eu falo muito isso para a minha equipe lá, Leandro, que a gente tem que visitar o nosso passado e que a gente tem que olhar para onde nós estávamos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Pois é. Eu acho que esse é um dos segredos também, né? Porque eu pego muito no pé deles. Ó, para onde nós estávamos há um ano atrás, nós estávamos fazendo as vendas fáceis, nós começamos a fazer as vendas difíceis. Vocês ganhavam X, agora vocês ganham Y. E queremos mais. Eu acho que esse é um segredo para uma cultura forte. Quando a gente revisita lá e quando a gente vem pro presente, a gente olha pro futuro renovando a esperança. Exato. Porque se você não tiver esperança, cara, por que você tá fazendo tudo que você tá fazendo? Se você não tiver fé de que você tá fazendo isso para melhorar a sua vida, para melhorar a vida do outro, Vai dar certo. que vai dar certo, que tem desafio, mas que você tem que estar com a cabeça erguida, porque, cara, tem a dor do crescimento também, que você deve passar Sim, lá. muito. Pô, então, no fundo, cara, eu acho que a nossa cultura hoje, ela tá muito enraizada na transformação verdadeira das pessoas. Eu, graças a Deus, na minha trajetória, eu sempre falo assim, eu não ganhei dinheiro com seguros. Eu já ganhei dinheiro vendendo plano funerário. Em 2012 eu tinha BMW 0, eu já tinha viajado para fora do Brasil vendendo planos funerários. E eu sempre tive orgulho de ser um vendedor de planos funerários. Eu nunca neguei isso. Vendedor é vendedor. Eu nunca neguei. Porém, essas pessoas que fazem parte do nosso negócio hoje, é o que você falou. Como é que esse cara estava 3 anos atrás? O cara está ganhando hoje um salário que é um salário, às vezes, de uma pessoa que tem um diploma de engenheiro, que tem um diploma de arquiteto, de vários cursos. Né? E o cara tem essa liberdade de empreender, porque lá no nosso formato, você sabe também, todos são pessoa jurídica. Isso foi outro movimento disruptivo que a gente fez. Outra mentalidade. Então, assim, cara, esse conjunto de coisas, Alex, transforma a nossa cultura. Sim. E a minha liderança, cara, eu tenho que ressaltar, a minha liderança hoje é a principal guardiã e responsável dessa cultura. Porque eu não estou lá. Mas agora, às 2 horas da tarde, vai acontecer o primeiro ritual do dia. Quem vai tocar esse ritual? São eles. A liderança. Leandro, e é importantíssimo você falar isso, porque graças a Deus nós temos uma liderança lá na corretora também muito forte, muito saudável, uma equipe de liderança muito empenhada com os nossos propósitos e com aquilo que a gente quer alcançar, né? Com os nossos valores. Sim. Só que é importante você falar isso porque liderança também não tem glamour. Não. Liderança é servir. E pancadaria, né? Pancadaria. Servir e apanhar, servir e apanhar, né? Na liderança você é relacional. Sim, total. Entendeu? E aí, eu concordo com você. A liderança muitas vezes é responsável tanto quanto nós, ou até mais que nós que somos donos do negócio, para revigorar a cultura dentro da empresa. Eu diria que um pouco mais, e tem um ponto importante. As empresas fortes são feitas de líderes fortes. Exato. E as empresas fracas são feitas de líderes fracos. Me perguntaram um dia,
O que é uma característica para você promover uma liderança hoje dentro do meu negócio? Cara, duas coisas, energia e lealdade. Perfeito. Então, hoje, se eu não tiver um líder que tem energia e que seja leal à nossa cultura, esse cara não entra para dentro do negócio. E eu sempre falo, a liderança nunca tem dia que tá tudo certo. A equipe tá montada, estamos batendo meta. Apareceu um louco lá, ser humano desconstruiu tudo, começa de novo. E o cara tem que ter... Hoje, eu sempre falo, ó, CRM é importante, tecnologia é importante. Cara, você ter um dashboard, você ter um painel, tudo isso é importante. Mas o líder precisa fazer gestão de emoções e pessoas. Leandro, é perfeito sua colocação, porque é um outro ponto também que eu pego muito no pé das minhas lideranças lá. Hoje Sim. eu acho que a principal característica de um bom líder e de um bom empresário também, vou além, de um Sim. bom empresário também, Para tocar negócio. para tocar negócio, é a inteligência emocional. Total. É a inteligência emocional. Que é o que você falou, você pode ter dashboard, você pode ter melhor lá, CRM. o melhor CRM, o melhor sistema, o melhor multicálculo, mas se você não tem inteligência emocional para gerir tudo isso, nada faz sentido, né? E outra coisa que você comentou ali, o CNPJ nosso nada mais é do que um agrupador de CPFs, cara. Mesmo. Embaixo do CNPJ tem um monte de CPF, Exato. né? E aquele ditado que CPF fraco, CNPJ fraco é real. É real. É real. É real. E você tocou num ponto importante, né? Por que cada vez mais as empresas precisam ter lideranças com inteligência emocional? Eu vou te dar a minha tese que eu acredito. Sim. Cara, todas as pessoas, elas estão muito doentes e dependentes de algumas coisas. Sim. E todos nós somos uma máquina de sentimentos. A gente tem alegria, tristeza, medo e raiva, as 4 emoções o tempo inteiro do nosso dia. Então, quando esse cara vem para dentro do nosso negócio, ele traz uma mochilinha de problemas. Ele traz alguns traumas. Tudo que ele convive fora, ele traz para dentro. E aí, nossas empresas precisam ser um grande filtro para filtrar e para ajudar a mudar essa mentalidade, para ajudar a melhorar um pouco ali dentro, porque eu acredito que o ambiente transforma o resultado. Então você traz o cara para um ambiente novo, você renova a esperança desse cara e consequentemente você começa a melhorar. Quando você melhora a vida dele, os problemas fora começam a melhorar o entorno. Porque às vezes o problema é com a esposa, às vezes o problema é com o pai, às vezes o problema é com o filho, às vezes o problema é com a dívida. Então quando você começa a melhorar esse cara aqui, o entorno dele começa a melhorar. E ele começa a trazer resultado. E aí a vida foi transformada. Aí eu acredito numa transformação real. Eu sempre falo, não é o Leandro que transforma, não é a 2RA que transforma. É a vontade da pessoa de escutar o que nós estamos falando, Exato. fazer do jeito que estamos propondo para ela ser transformada. A gente só alavanca. É isso. E dá Mas oportunidade. quem faz é ela. É isso aí. Assim como você teve oportunidade no seu negócio, eu tive oportunidade no meu negócio. Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho. Eu também tive bons líderes. Isso. Líderes que puxavam a minha orelha, que você sentia raiva no momento, mas hoje você fala, cara, aquilo lá me moldou, fez eu chegar até aqui. Concordo. Né? Então, a transformação, ela parte muito mais de nós do que do outro. É isso aí. A gente tem que querer se transformar. E hoje nós temos uma geração que é difícil você gerir todas essas emoções dessa muito nova acesso geração. à informação, muito né? acesso. E outra coisa, é uma geração também que ela é restritiva, assim, a e ansiosa, feedbacks, e ansiosa, né? né? Ansiosa. Ansiosa. Eu acho que o grande ponto, eu falo, cara, eu uso isso muito lá, eu fiquei 15 anos numa empresa para assumir um cargo de diretor comercial. Então eu entrei como office boy, o caminho que você teve que 15 trilhar. anos. O cara chega hoje na corretora com 3 meses, ele já quer ganhar mais, e já quer ser promovido, e já... Você fala, amigo, calma. É isso aí. Vive o processo, se apaixona pelo processo, não pula o processo. Porque se você pular o processo, cara, vai faltar uma lacuna de aprendizado. Exatamente. Mas você falou bem, a geração é ansiosa e isso é mais desafio para nossa liderança. Traz o cara para uma realidade, alinha a expectativa, renova a esperança e vida que segue. Vida que segue, é isso aí. Leandrão, dito tudo isso, como você enxerga o nosso mercado aí a médio e longo prazo? Cara, eu acho que quando a gente fala de médio prazo, a gente pode falar de 2, 3 anos, longo prazo, 5 anos, mas eu acho que é muito tempo para a velocidade que as coisas acontecem. Eu não tenho uma resposta certa para falar.
Mas o que eu digo o que eu posso falar é que assim, eu acredito que o nosso mercado vai crescer muito e quem vai dominar esse mercado são as corretoras que conectarem duas coisas, pessoas e tecnologia. Nem tanto só tecnologia, nem tanto só pessoas. Então nós vamos ter que aprender a fazer gestão cada vez mais de pessoas, porque a matéria-prima do seguro são as pessoas, tá? Exato. As pessoas seguram seus bens, mas a matéria-prima do seguro são pessoas. Então se a gente conseguir entender de pessoas e 100% dos colaboradores são pessoas, os nossos clientes são pessoas, os nossos parceiros são pessoas, se a gente conseguir entender de pessoas, cara, nós vamos ter uma boa parte já meio caminho andado. E a tecnologia para otimizar o nosso tempo e para melhorar a performance. Porque, cara, não falta cliente. Não falta. Só que o braço não alcança, Alex. O braço não alcança. E aí é o que a tecnologia... Então, eu acho que o nosso mercado vai crescer muito, com mais produtos, com mais expansão de consciência, mais gente querendo consumir o mercado segurador. E nós, corretores, vamos precisar de tecnologia e gente. As duas coisas andando juntas. Mas eu concordo em gênero, número e grau. Eu costumo falar muito para os meus sócios lá que a nossa corretora, os pilares do nosso sucesso, né, para a gente ter ainda mais sucesso, são pessoas boas, processos bons e tecnologia. Porque as pessoas sonham e executam. Sim. Os processos ajudam elas a executarem com mais assertividade. E a tecnologia é o grande diferencial para os novos horizontes. Voltando um pouquinho para a CCM, né? Tinha aquela equação lá, né? Pessoas competentes, processos inteligentes. Exato. A gente precisa exatamente disso, né? As pessoas para fazerem os processos de forma competente e a tecnologia para gerar processos inteligentes que vão otimizar o tempo e vão melhorar a performance. Porque a tecnologia, ela não é um vilão e ela não é um inimigo, cara. Eu acho que ela é um grande aliado. Porque concordo. ela otimiza tempo, ela ajuda a medir performance. Ela fala... o ajuste com a tecnologia, cara, é muito melhor. O pessoal fica com medo da tecnologia tomar o lugar do corretor. Isso não vai existir nunca. Eu também não acredito nisso. Isso eu acho que não deve ser uma preocupação nossa, não. É que assim, vai ter o corretor que vai ter o uso da tecnologia e vai conseguir crescer exponencialmente. E vai ter o corretor que também pode escolher não ter a tecnologia. Talvez ele não cresça tanto. Porque os ofensores para esse corretor hoje são muito maiores. Lá atrás você não tinha esse ofensor. Exato, agora você tem. E então é perigoso, né? Uma concorrência também muito maior. Sim, né? E rompeu a barreira da regionalização, né, Alex? Exatamente, a internet trouxe isso. Rompe essa barreira. Então, tanto para o consumidor quanto para o corretor. Não é o seu vizinho que está atacando a sua base. É o cara que tá lá no outro estado. Que você nem conhece. Que você nem sabe. Antigamente o corretor pegava o telefone, ligava para outro e falava, esse cara é cliente meu. Hoje não existe mais isso. Ele não sabe onde tá vindo, né? Sabe onde o cara tá sendo bombardeado de tantos lados que ele nem sabe onde é. Exatamente. Então acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que olhar, e eu sempre falo, né? Você que tem uma carteira, é meio que obrigação você ofertar produto, não é só para você vender mais. É para você proteger a sua carteira. Não é só por conta do blindar, lucro. É para você blindar. Porque se você dá a oportunidade de outro corretor fazer negócio com o seu cliente, talvez tenha algum diferencial que ele não enxergou em você. Sim. E daqui a pouco ele vai estar levando as outras coisas para esse corretor, né? E o mundo hoje que tem tanta conexão, Leandro, às vezes o cara se conecta melhor com a maneira de atendimento daquele concorrente, com a linguagem, com a abordagem, com a velocidade, tudo isso, né? Isso vai influenciar. Sim, sim. Ô, Leandrão, a gente está caminhando aí pro nosso final. Pô, já? Passaram, assim, rápidos minutos. Eu tô aqui já angustiado, pedindo ali pro pessoal, não, me dá mais uma hora. Mas assim, eu ainda tenho uns 2 assuntos aí para tratar com você, mas antes disso, já tinha vindo aqui no Syncor, foi a primeira vez? Cara, foi a primeira vez, eu tô muito bem impressionado e tô muito feliz, né, do Syncor tá dando espaço para esse corretor jovem, né? Principalmente na sua figura, de trazer essa linguagem, de tentar conectar. Porque eu acho que toda entidade que tem aí como visão, missão, proteger a classe é importante. Sim. E quando a gente fala proteger, não é só de um mal, é trazer benefício, é mostrar caminhos. A gente estava aqui agora, você me apresentou um negócio do Syncor, cara. Novo, né? O Credit Core. Exatamente. O banco é nosso, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, cara, eu não conhecia,
eu tive a oportunidade de ser apresentado, pra você ver como a corretora é nova, tive a oportunidade de ser apresentado para o Sincor através de um amigo em comum, que é o Capelli, inclusive um abraço para o Capelli. Num evento que nós fizemos lá em São José dos Campos, né? Que foi um sucesso, hein? Foi bem legal. Foi uma oportunidade de eu falar para os corretores que falavam de mim, mas não me conheciam. Fica o registro aqui que eu quero levar esse evento lá para minha regional em Presidente Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Levar o Leandro e a seguradora que apoiou esse evento lá. Vai ser um prazer, cara. Então, assim, aí a partir desse momento eu me aproximei, comecei a entender um pouco mais. Cara, e eu acho que assim, é maravilhoso, né? Não só pelos eventos regionais que fazem, a gente tem aí agora o próprio Conec, que é um marco, né, para o mercado. E, cara, eu acho que é um ponto assim, ó. O corretor ele precisa ter uma visão que ele precisa se conectar com outros corretores. Não é concorrente, nós não temos concorrência. O mercado é imenso. E um canal de conexão, de troca de ideias, é o Sincor hoje. Exato. O corretor, acima da média, ele tem que ser visto, ele tem que se relacionar. Não só com relação aos clientes, mas com os pares dele também, para ele aprender. Para trocar experiências, né? O tempo inteiro a gente está aprendendo, cara. E eu acho que esse canal aí é um canal muito importante, Alex. E, pô, que legal você ver. Nós estamos aqui num podcast, né? Que é um canal totalmente digital. Novo, levando essa mensagem. Então, acho que o Sincor, cara, tá de parabéns. Eu quero cada vez mais estar próximo para poder aprender, para poder ter todas as informações. Porque eu acho que muita gente, Alex, não tem ainda as informações, né? Infelizmente. O cara novo vive na bolha dele ali, que eu tava vivendo isso. Sim. Pô, você tá ali na bolha, você tá atrás do seu resultado, você tá fazendo, mas, cara, é importante sair um pouco, né? Isso é uma coisa que eu falo pro corretor também. Cara, sai um pouco. Da rotina. Expande um pouco. Eu gosto de falar o campo de visão. Porque, cara, a gente tá no automático. Se a gente não pôr nossa vida no manual em alguns momentos, cara, a gente não vai enxergar novos, o que está acontecendo. Enxergar novas oportunidades. E eu acho que, pô, isso é um papel fundamental aí, né? Fico feliz, viu, Leandrão? Fico feliz. De verdade, acho que, cara, para mim é uma grata surpresa, né? Ver uma estrutura dessa, ver essa questão do crédito, da cooperação, pô, muita coisa legal. Que aí, esse é outro ponto, não é só para o corretor. Para minha cadeia inteira, que hoje tem quase 70 colaboradores, como é que eu posso ajudar esse cara? Como é que eu posso facilitar? Cara, com benefícios nossos. Um monte de coisa aqui. Exatamente. Um monte de coisa com benefícios aqui do próprio Sincor. Fica o registro. É importante você falar a respeito disso, que é um testemunho de um corretor novo. Que não tinha relacionamento com ninguém do Sincor. Novo no mercado, novo no Sincor. Sim. E eu costumo dizer, toda vez que a gente traz o convidado aqui para gravar um episódio, eu costumo dizer que eu costumo apresentar o Sincor aí para o convidado. E o pessoal fica espantado com o tanto de gente que tem aqui trabalhando para mim, para você, para nós, pela nossa classe. Nós usar essa estrutura, isso, né? Usar essa estrutura, isso aqui é nosso. Legal. Entendeu? Enfim, fica esse registro aí. E se você não é associado, por favor, se associe, porque como ele acabou de falar, tem muitos benefícios. E mais do que ter benefícios, eu acho que é se conectar com corretores que já estão no mercado há muito mais tempo. Esses dias eu tive a oportunidade de sentar com uma pessoa que está há 43 anos no mercado de seguro. Isso é uma enciclopédia. Eu recebi uma mentoria no almoço. Exato. Né, cara? Não tem preço. Como é que você paga uma mentoria para um cara dele? Não tem condição. Isso o cara nem vende. É isso. O conhecimento dele então, ele nem vende. Ele está compartilhando. Então, acho que faz todo sentido estar conectado. Obrigado, Leandrão. Fico feliz aí por essa menção. Ô, Leandrão, e falando em compartilhar, sua mentoria tem sido um sucesso, hein? Esse processo de transformação do nosso mercado tem passado aí pelo que você tem feito aí também, né? Sim. Cara, você sabe que é muito legal, porque normalmente eu não tive a oportunidade, Alex, eu sempre falo isso. Se quando eu fui montar a minha corretora, eu encontrasse alguém que estivesse fazendo o que eu gostaria de fazer. Já tivesse errado. Já tivesse dado um monte de coisa ruim para vender uma mentoria, eu iria, cara, porque eu super acredito, eu participo de vários eventos. Eu gosto também. Cara, eu acho que é super importante, é rico, não só pelo network, pelo aprendizado. E chegou num determinado momento que eu não conseguia mais atender os clientes da consultoria, as próprias companhias, e eu falei, cara, eu vou conectar com um grupo de corretores e vou passar. Mas assim, quando o cara entra na mentoria, ele acha que vai ser uma coisa.
Mas no decorrer das aulas, ele vai entendendo, cara, que eu não escondo nada. A gente não tem porquê. O cara fala assim, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é trabalhar muito, amigo. Exato, trabalho duro, né? Todo dia, trabalhando e repetindo. Então, assim, a CCM, cara, tá sendo realmente um sucesso. A gente, dentro da mentoria, eu trago a visão 360 do meu negócio e eu sempre falo, às vezes, muitas coisas que o Alex faz eu não vou conseguir fazer e muitas coisas que eu faço, o Alex vai falar assim, isso não faz sentido para minha operação. Agora, realmente, a gente tem tido bastante feedback positivo, corretores que estão conseguindo enxergar de diferentes regiões também. De diferentes regiões, cara. Manaus. Agora nessa turma tem gente lá do Tocantins que vai vir me visitar. Veio pessoa, Presidente Prudente, você, enfim, gente do Brasil todo que a gente tá... Eu tô me conectando e também tô conectando essas pessoas. Porque eu estimulo e falo, olha, quando acaba a mentoria, continua se relacionando. Sempre tem algum negócio que dá para gerar, que dá para fazer. Exato. Então isso é importante também. Eu sou um cara que eu sou entusiasta aí de mentoria e consultoria, Leandrão, porque para minha gestão, para minha empresa, Sim. Eu gosto sempre de estar antenado, de estar fazendo uma ou outra, porque aí eu pego o que o cara fala de melhor ali, o que o outro fala de Você melhor lá. Você vai juntando. E eu vou fazer a minha mentoria, mas para minha empresa. Isso, pro seu negócio. Pro meu negócio, para as minhas lideranças, para minha equipe. E assim, né, Alex? Além da mentoria, cara, o meu negócio foi construído em cima do método de vendas. Sim. Eu acredito muito em metodologia de vendas. Eu acho que as empresas, o maior problema das empresas é não venderem. E o maior problema do corretor é não vender. Então, cara, dentro da mentoria, além disso, a gente também agora tem um programa de vendas, falando puramente de vendas, porque eu quero não só ensinar o cara a gerir a corretora, mas a receita ela é proveniente da venda. E para ter resultado em venda e escalar, cara, precisa ter método. Eu falo muito lá dentro da corretora que venda não é dom. Venda é treino, treinável. Totalmente ensinável. Entendeu? É treinável. E todo mundo tem um vendedor aí dentro. A gente precisa só despertar ele. Exato. Então, eu tenho case de sucesso lá na minha corretora, sim, de pessoas tímidas que chegaram lá, achando que não poderiam vender, não vendiam nada e hoje são referência. Estão sempre ali no pódio de vendas, sim, enfim. Sim. Ô, Leandrão, eu acho que foi aqui uma aula, uma degustação de conversa uma mentoria. Boa, o tempo passa rápido, né? Nós vamos ter que gravar um outro episódio para falar de outros assuntos, viu? Tô super aberto, aí a hora que você quiser, pode me chamar, tamo próximo, bem próximo. Inclusive no Conec, aproveitando o gancho que você falou aí do Conec, no Conec nós vamos ter um estúdio lá, ao vivo. Vamos gravar ao vivo com os convidados lá que estiverem participando do nosso congresso. Fica o convite aqui para você participar comigo lá. Com certeza, vamos lá. Eu tô sabendo que você vai, né? Vai levar umas lideranças. Vamos levar as lideranças lá, vamos participar, sim, super importante. Nós também vamos levar as nossas lideranças lá, do nosso time online. Eu acho que isso é importante, ajuda eles a enxergarem. E aumenta a crença, né? Do tamanho do negócio. Exatamente, entender melhor, se relacionar melhor com as seguradoras também. Fica o convite para você, corretor, que ainda não fez a sua inscrição do Conec. Acelera. Hoje nós estamos com 92% das vagas preenchidas. Que bacana, né? Então, se você ficar pensando, você vai ficar de fora. Leandrão, para a gente encerrar, cara, eu costumo sempre, nos episódios que eu faço, eu costumo pedir um conselho. Vamos falar assim, uma mensagem final, mas um conselho para o mercado, para os corretores. Eu queria ouvir se a gente pudesse compartilhar essa mensagem sua com todo o nosso banco de dados, com todos os corretores que já fizeram parte do Syncor, que vão fazer, que estão aqui, enfim. Legal. Que conselho você daria para esse corretor e para o mercado de uma maneira geral? Bom, eu, como sou um homem de vendas, o conselho que eu dou para você, corretor, independente do seu formato de venda, se ele é tradicional, se ele é digital, se ele é híbrido, se ele tem os dois modelos, como foi falado pelo Alex aqui, cara, a minha dica, o meu conselho para você é aprenda sobre vendas, tá certo? É muito importante o operacional do seu negócio, é muito importante a gestão financeira do seu negócio, é muito importante a gestão de pessoas do seu negócio, porque nós que somos empresários, a gente precisa sim ter uma visão 360, mas o coração de todo negócio, da onde vem a receita, da onde gera o recurso, para você poder investir, para você poder ter time, para você poder crescer, tendo mais pessoas, através das vendas. Então, se eu pudesse te dar uma dica,
muda a sua skin de corretor para vendedor. E o vendedor, ele é um grande solucionador de problemas. A nossa missão e a nossa profissão é nobre. O corretor de seguros é um grande solucionador de problemas, é um protetor do patrimônio, é um protetor da vida. Cara, nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Se você entender isso, se você entender de vendas, eu tenho certeza que o seu negócio vai crescer e seja do tamanho que você quiser. O importante é seguir essa missão de verdadeiramente ajudar as pessoas e transformar através desse negócio maravilhoso que é o seguro. Então a minha dica é essa. Quero mais uma vez, cara, te agradecer. Deixar aqui o meu jabá, quem quiser me seguir na rede social. Eu ia falar lá. Exatamente disso. Fala aí as suas redes. A minha rede social. Quem gostou, onde pode te encontrar? Eu tô no Instagram, @LeandroBarbancho. O Instagram da corretora é @2RA Seguros. Nesses 2 canais é onde a gente distribui mais conteúdos lá. E, cara, foi um prazeraço estar com você. Eu que agradeço. Parabéns pela sua iniciativa. Que bom que o Syncor tá dando voz para esse corretor. E conta comigo, o que você precisar, o que o Syncor precisar, e eu vou estar mais próximo, quero estar mais conectado para entender um pouco mais também e contribuir do jeito que a gente puder. Contem comigo, ele disse, tá registrado publicamente, porque eu vou me aproveitar desse corte, viu? Leandrão, pode cortar. Se você corretor, se você que está nos acompanhando, independente da sua profissão, está acompanhando aí o nosso podcast, se você não aproveitou nada do que a gente falou, mas ficou com essa mensagem final dele, é isso. É isso. Senhoras e senhores, Leandro Barbancho no Sim Pode Ouvir do nosso querido Syncor São Paulo. Obrigado, Valeu, Leandrão. meu irmão. Obrigado, viu? Valeu. Sucesso, tamo junto. Muito obrigado. Valeu.